E aí Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Maurílio Gomes, é nesse espaço que eu falo em defesa de uma educação básica melhor, uma educação pública de qualidade. É uma educação assim que pode fazer com que pessoas como eu, que vêm da periferia, tenha garantida um instrumento de mobilidade social, para que ela se torne aí um indivíduo economicamente ativo, educado. Quem dera a gente aí alcançar aquilo que o Milton Santos dizia em relação ao brasileiro, que deveria ser um cidadão integral. Aqui também é um lugar de sonhos. E no dia de hoje eu vou falar sobre o impeachment, nesse vídeo que é importante para a gente falar sobre a história do impeachment, como que ele surgiu, quais foram os casos, como que foi o processo do impeachment, e a gente já pode adiantar que ele começou na democracia mais antiga do mundo, que é a Inglaterra. Foi a forma como que eles conseguiram construir um instrumento ou mecanismo de responsabilização dos ministros e de outros cargos que eram ocupados dentro da monarquia. Estou falando ali da Inglaterra na era medieval. Estamos falando ali do direito inglês em pleno fim do século XIV. Então, as coisas giravam ali naquela Inglaterra, no meio dos seus reis, e nesse período ali do fim do século XIV, de um rei muito amalucado, muito problemático. E é ali que acontece o primeiro impeachment da história do mundo na democracia mais antiga do mundo, que é a Inglaterra. Impeachment significa impedimento. Seria mesmo um mecanismo de justiça penal política, de aplicar ali a questão dos crimes que foram denunciados, de penalizar a pessoa e, através de um julgamento, encontrar ali uma forma de responsabilização dessas pessoas. E o que aconteceu foi que o instrumento do impeachment, ele vem ali para arranjar uma forma de controlar o poder do rei, que naquele momento era intocável. Então a forma como tinha de fazer um controle ou fazer um peso e contrapeso seria de responsabilizar as pessoas que estavam subordinadas ao rei. E as duas primeiras pessoas a serem empichadas foi o Barão de Latimer, o Richard Lyons, no ano de 1376. O Barão de Latimer, ele foi crescendo na história da Inglaterra do ponto de vista político e leva o seu genro. A gente já encara aqui uma forma de um nepotismo, porque foi acusado de corrupção. Foi o primeiro condenado pelo impeachment. Ele foi acusado de receber propina para soltar navios capturados em batalha, de rever taxas pagas à realeza e também por ter vendido um navio de guerra capturado e vendeu ele aos inimigos de guerra. Olha só, imagine o problema que esse Barão de Latimer causou aí naquele período na Inglaterra. E quando ele foi acusado, já aí no galope da acusação dele, denúncia dele, o Richard Lyons também foi empichado e ambos destituídos de todos os seus cargos públicos e, por finalidade, presos. O impedimento no direito inglês é essa com a denúncia. E a denúncia, quem formula essa denúncia é a Câmara Baixa, em nome de todos os comuns do reino. E essa acusação, ela formula aí uma denúncia perante a Câmara dos Lordes, que seria a Câmara Alta, que julgaria aquelas pessoas ali acusadas como um grande júri de todo o reino. No ano de 1450, William de la Pole foi também empichado. Séculos depois, no ano de 1620, o filósofo Francis Bacon, também empichado com os mesmos problemas, sempre corrupção. Só que a partir daí há um período de desuso do impedimento, porque com a composição feita, formação de uma nova monarquia constitucional e da participação de forças do parlamento no governo, o instrumento do impeachment entra em desuso. E ele só vai voltar a ser utilizado a partir do século XVIII como um procedimento mesmo de responsabilização para fins políticos e também de forçar demissões. E aconteceu aí no ano de 1742 com o Robert Rapolli, 1782 com o Lord North
e 1805 o Lord Melville. Mas teve inúmeros outros casos que tem aí na literatura um lastro de pessoas que também foram acusadas de impeachment e que sofreram um impedimento. E assim fica a história do impeachment. O impedimento, ele é um instrumento muito antigo que a gente pode considerar aí como secular, que tem origem aí na democracia mais antiga do mundo, que é a democracia inglesa, e a partir desses momentos aí é que eles vão inspirar um impeachment na estrutura de governo norte-americano, e é o que vai fazer a gente gravar aí um outro vídeo para explicar o impeachment nos Estados Unidos, porque inicialmente nesse aqui a gente está falando do impeachment num regime parlamentarista na Inglaterra. No próximo vídeo a gente vai falar do impeachment no regime presidencialista e republicano que os pais dos Estados Unidos almejaram ter como um sistema de freio e de contrapeso e também como um mecanismo de controle para não deixar o presidente fazer aquilo que ele quer. E a gente se encontra aí no próximo vídeo falando sobre o impeachment na República Federativa dos Estados Unidos. Eu te convido, se inscreva no canal, clique aqui no botão se inscrever, ative as notificações clicando no sininho e assim você vai ficar sabendo logo quando eu subir o vídeo sobre o impeachment na história dos Estados Unidos até a gente chegar no impeachment do Bolsonaro. A gente se encontra em outros vídeos, dê o seu like porque ajuda a gente aqui nesse projeto, nessa causa em defesa de uma outra educação para o Brasil. Até mais, obrigado por assistir até aqui e dá o joinha.